Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa, por esse dia que o Senhor criou para nos alegrarmos nele. E o dia ainda não acabou, nós iremos viver intensamente cada milésimo de segundo desse dia, porque sabemos que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Somos tão gratos, Senhor, porque estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Estávamos sem identidade, mas o Senhor agora nos deu uma identidade. O Senhor nos elegeu e o Senhor nos firmou e nos deu uma condição de podermos desfrutar do melhor desta terra e da vida por vir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a vida eterna já nos pertence. E hoje nós estamos celebrando mesmo tudo aquilo que aconteceu para que nós pudéssemos desfrutar da presença doce e maravilhosa do Criador dos céus e da terra, e que se tornou o nosso Pai. Sim, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Obrigado, obrigado por tudo que já aconteceu, mas obrigado pela palavra que será ministrada. A Tua palavra é ungida por si só, Senhor, e nós honramos a Tua palavra, e nós colocamos ela sim num pedestal, porque o Senhor exaltou acima de todas as coisas o Seu nome e a Sua palavra, e nós fazemos a mesma fé, da mesma forma, Senhor, porque é na Tua palavra que está a nossa vida, a solução dos nossos problemas, a maneira como nós devemos lidar com tudo que possa vir a acontecer contra nós ou até a favor de nós. A Tua palavra nos instrui e nos coloca no prumo, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós honramos a Tua palavra. Nós Te damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Obrigado, obrigado, grupo de louvor. Boa noite, gente, graça e paz. Obrigado pela homenagem. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Amém? Há 40 anos atrás, ainda usando fralda, Lucerna me encontrou. Na verdade, ela não me encontrou, ela me conquistou, né? E nós éramos muito novos, né? Eu tinha 14 anos, ela 13. Não somos referenciais, né? De tão cedo começaram o namoro. Na época nós não tínhamos Jesus, mas a gente morava no mesmo bairro e a gente vivia lá, né? Se divertindo com os outros amigos de infância. E ela ficou atrás de mim o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. E lá atrás, né, em meados dos anos 80, a gente começou esse namoro. E de fato, gente, ela é a minha primeira e única namorada. Amém? E eu sou muito feliz de ter encontrado uma esposa. A Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor, ou o favor do Senhor. E eu quero dizer a vocês, né, em público mesmo, que de fato, de verdade, eu alcancei essa benevolência, esse favor do Senhor. E de fato, Lucerna tem me preenchido, né, nesse tempo de 34 anos de casados e mais 6 anos entre namoro e noivado. Na verdade, a gente convive mais junto do que o tempo que a gente conviveu com os nossos pais, né? E eu fico muito feliz porque a gente cresceu junto, a gente se desenvolveu junto. A gente praticamente se converteu no mesmo período, né? Ela se converteu 3 meses depois. Eu vim a reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida. E eu reputo, né, essa minha conversão, em primeiro lugar, a ela. Não foi ela que pregou para mim, pelo contrário. Ela nem sabia do que estava escrito na palavra. Mas em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, eu não vou ministrar sobre isso, só quero
abrir esse parênteses, né? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz que a mulher crente, ela ganha o seu marido incrédulo pelo seu proceder. Não é pelo seu falar, não é pela sua ministração, mas é pela sua vida, né? Pelo seu comportamento. E o comportamento de Lucerna, em 3 meses, me mostrou algo, porque eu já a conhecia bem, e aqueles 3 meses foram o suficiente para ver que, de fato e de verdade, algo tinha acontecido na vida dela. Uma transformação tinha acontecido na vida dela. Eu sei que ela não estava perfeita, como hoje ainda não está, mas aqueles 3 meses, algo que era tão marcante na vida dela, né, como uma pessoa meio bem complicada de se lidar, naqueles 3 meses aquilo caiu por terra. Foi quase como que um milagre mesmo, que eu contemplei com os meus olhos. E aí, né, a mulher, ela é sábia, e ela é uma mulher sábia, e um dia ela ia para uma reunião, e ela pediu para eu levá-la. Eu estava voltando do trabalho, eu tinha deixado de jogar profissionalmente, ainda não tinha entrado na PRF, e foi um ano onde eu tinha uma empresa com meu sogro, de venda de antena parabólica, e eu tinha chegado do trabalho, e ela disse: Beto, vamos me deixar lá na reunião de Ronaldo Correia. E eu disse a ela: Lucerna, tu não sabe dirigir? Eu estou cansado, estou voltando do trabalho, vá, você vai. Ela disse: mas Beto, é porque nem Márcia nem Luciano vão, eu vou só, é distante, e tu sabe que é esquisito, eu não queria ir sozinha. Eu digo: tá bom, eu vou levar você. Agora, quando eu chegar, eu vou lhe levar, e você, quando terminar, você liga para mim. Só que não foi tão rápido assim, né? Ela ficou o tempo todo insistindo. E aí, quando nós chegamos lá, eu ia fazer a manobra, né, para ela descer e ir para casa. Ela olhou para mim e disse: Beto, fica. Eu digo: Lucerna, eu já tinha dito a você que você não inventasse de me chamar para reunião de lei de crente. Eu não gosto nada de lei de crente, você sabe disso. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Aleluia, só muda o endereço, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não venha me perturbar. E aí, como sábia que é, ela olhou para mim e disse: mas Beto, gasolina está tão cara. E a gente tinha um Fusquinha na época, né? E eu disse: onde é que eu estaciono? Ela disse: é 1h30 só, Beto. E irmãos, ali eu entrei, e a pessoa que ia ministrar era uma pessoa que não era conhecida do meio, não era de Campina Grande, tinha chegado naquele exato momento para pregar. Só que quando ele começou a ministrar, ele falou a minha vida, né? Só não citou o meu nome e falou a minha vida. E eu achei, no meio da ministração, que ela tinha falado com ele, né, sobre mim. Por isso que ela não é, ela engendrou, não é? Ela maquinou essa forma de poder fazer com que eu estivesse naquela reunião. Mas não era, porque o dirigente do culto, né, ele tinha transmitido que ele era uma pessoa que nunca tinha ido de Campina e que tinha acabado de chegar para pregar. Então não tinha nem como ela falar. Na época não tinha nem celular, não tinha como nem ela entrar em contato. Ele falou a minha vida, e antes dele terminar de falar, não é, no convite que fez acerca de aceitar, eu já estava lá na frente, de joelho no chão, chorando compulsivamente. E até hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Amém? E a segunda melhor foi ter me casado com essa mulher. Amém? Aleluia, muito obrigado, viu? Por você existir. Eu lhe amo. Vou tomar água, né? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Algo o Senhor compartilhou comigo no meu coração. Na verdade, nós estávamos voltando hoje, né? Passamos 2 dias em um local ali em São Miguel do Gostoso, eu e ela. Maravilha, viu? Glória a Deus. E à tarde, quando nós estávamos vindo, mais uma vez ela, não é, no meu caminho, eu já estava com a ministração pronta para hoje, estava tudo tranquilo, maravilhoso, irmãos, tranquilo. Aí ela foi e disse algo no carro, e eu digo: pronto, eu vou ter que mudar tudo. E foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa e pouco tempo eu, buscando do Senhor,
creio que essa é uma palavra que vai edificar a tua vida, vai transmitir algo que você precisa. Eu entendo, irmãos, e eu considero, eu sei da veia profética que Lucerna tem, e eu considero muito a unção que está sobre a vida dela. E quando ela compartilhou algo, não é, acerca do que ela pensou sobre o que eu podia transmitir, e compartilhou algumas coisas que também estava percebendo por dentro, né? Eu digo, rapaz, eu não vou deixar de seguir esse conselho. E a Bíblia diz que no meio de muitos conselhos há a verdadeira sabedoria. Amém? Então eu creio que vai edificar a tua vida. Eu não sei se você tem acompanhado os manais que eu tenho escrito ao longo ainda dessa semana. Eu vou estar batendo na tecla de algumas coisas que eu vou estar transmitindo para você nessa noite. Não é da mesma forma, mas tem a ver com a questão, irmãos, de nós confiarmos plenamente no Senhor. Amém? Nós precisamos, de fato e de verdade, sabe, tomar uma postura, firmar um propósito, tomar uma decisão de confiar plenamente no Senhor. Porque na nossa caminhada, irmãos, muitas coisas vêm para querer nos parar, nos paralisar, fazer com que a gente venha a retroceder. A gente vem começa tudo muito bem, a gente está na caminhada, a gente está na pegada, mas de repente, uma coisa aqui, outra coisa ali, uma palavra colocada de uma forma distorcida, um líder que falha, algo que acontece, a economia que traz uma crise, não sei, algo que pode vir a bater de frente com você na sua caminhada, quando tudo está tudo bem, de repente acontece algo e você fica sem saber o que fazer. E a primeira coisa que muitos têm feito é deixar de continuar confiando no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus não muda, irmãos, e já estabeleceu na minha e na tua vida que o nosso futuro é um futuro de bênçãos garantidas. Amém? Então Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Começa a dizer isso, irmãos. Quer dizer, se você não deixa de confiar, né, naquele que te firmou, que te tirou de um lamaçal, que não é que te projetou para uma vida de sucesso, se você permanece nessa confiança nele e na sua palavra, deixa eu te dizer, um galardão grande está vindo ao seu encontro. Galardão já é bom, irmãos. Olha o que a igreja fez, né? Isso para a gente é um motivo de tanta alegria, irmãos, de tanta honra mesmo, que vocês transmitiram como instituição, como diretoria, como pastores, como toda membresia. Isso é uma questão de honra, é um galardão que a gente recebeu. Nós não estávamos esperando, e a gente fica muito feliz, a gente fica muito alegre pelo reconhecimento, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa caminhada, né? Juntos, pastor, ovelhas, e isso tem sido tão maravilhoso, e para nós é um motivo mesmo de muita alegria. A Bíblia diz que se a gente permanecer crendo no Senhor, tendo nossa confiança plena nele, diz a Bíblia que nós receberemos um grande galardão. Aí diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Então existe alguma coisa na nossa caminhada, irmãos, além de andarmos em fé, que a gente precisa colocar como ingrediente na nossa caminhada, no dia a dia, é perseverança. Você não foi feito para desistir. Amém? Você não foi projetado para desistir. Se o teu Deus, que é o Deus, que é o nosso Pai, diz a Bíblia que aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la, você não foi projetado para começar e dar errado. Amém? Você foi projetado para dar certo. Oh, aleluia. E pode acontecer o que for, por cima de pau e pedra, você vai dar certo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aleluia, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então deixa eu te dizer, irmãos,
Você foi projetado para não desistir, você foi projetado para não parar, você foi projetado para não retroceder, porque uma vez que você faz isso, a Bíblia diz que a alma, o Senhor, Ele não se compraz nisso. Ele não tem prazer naqueles que desistem, Ele tem prazer naqueles que perseveram. O apóstolo Tiago, ele disse que deveríamos ter por motivo de toda alegria, diga toda alegria, o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé fará, irmãos, algo tremendo na nossa vida, amém? Aleluia! Mas precisamos perseverar. A perseverança é daqueles que são mais que vencedores, amém? Aleluia! Então, entenda isso, a Bíblia fala sobre essa questão. E eu, pensando sobre essa passagem, eu observando, né, que o autor da Epístola aos Hebreus, ele foi inspirado em escrever que não devemos abandonar a nossa confiança. Amém? Ele foi inspirado a isso. Deus o inspirou a que nós não viéssemos a, abandonar a nossa confiança. Por quê, irmãos? Não só naquela época, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, como é algo vivo, é algo muito real, mais real do que a notícia que está saindo agora nas mídias sociais. Ela é mais real e mais atualizada, irmão, do que aquilo que está saindo nesse exato momento. Ela nunca perdeu a sua atualização. Ela não precisa, assim como, por exemplo, o meu smartphone ontem me deu uma mensagem para que eu fosse atualizar, não é? E eu precisei apertar aquela atualização, porque se eu não apertar aquela atualização, cedo ou tarde eu vou perder alguns aplicativos que são muito importantes para mim, e talvez eu deixe de usar aquela ferramenta. Então eu preciso atualizar o smartphone. Quando ele me dá um aviso, é porque é necessário fazer aquilo. Você entende? A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atualizada por si só. Amém? Então, se a palavra de Deus trouxe, né, para aquele povo daquela época essa instrução, eu quero lhe dizer, irmãos, o nosso dia a dia tem danificado a confiança de muitas pessoas na caminhada da fé. Muitos filhos de Deus, eu não estou falando nem das pessoas que não têm o Senhor, mas muitos filhos de Deus, em virtude de algumas coisas que acontecem no dia a dia, eles estão como que perdendo, a alegria de viver, perdendo a fome na palavra, estão perdendo a vibração. Os olhos de muitos filhos de Deus não estão mais brilhando pelas coisas espirituais. Irmãos, eu não sei você, mas eu me lembro que em 2000, 2001, quando eu fazia o rema, e eu peguei direto, em 2002 fiz a escola de ministro, que foi a segunda turma. Irmãos, eu fazia de tudo para estar naquela sala. Deus sabe, Lucerna também, quem convivia comigo na época, sabe, eu trabalhava, não é, numa escala de 12 por 24, 12 por 48, e eu tinha o favor e graça do meu chefe, que por sinal não gostava de crente, mas a favor, a graça, irmãos. A graça, quando a gente coloca os pés nas águas, as águas se abrem. Naturalmente falando, eu não tinha como fazer o rema pelo regulamento. E eu ousei, porque o Senhor tratou comigo. Quando eu me deparei com a palavra que diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. E eu tinha durante 4, 5 anos já na igreja, e eu não tinha me deparado com essa passagem. Todas as vezes que os meus líderes, né, falavam para eu fazer o rema, eu tinha rapidamente a resposta, né? Já estava na ponta da língua. Rapaz, eu desejo fazer, mas eu não posso fazer. Todas as vezes que você diz eu não posso, você vai continuar sem poder. Palavras têm poder. Você precisa entender que está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu dizia, eu não posso fazer. Enquanto da minha boca era proferido essa frase,
eu nunca cheguei a fazer, e eu nem dava passos. Mas quando eu me deparei com essa passagem, Deus tratou comigo, foi algo muito real, irmãos. Já eram 5 anos que eu estava na igreja. Eu comecei no Verbo da Vida quase no início, vamos dizer, da fundação. Comecei em 95. O Verbo mesmo começou, a igreja entre 91 e 92. Então praticamente eu vi tudo acontecer no início, não é? Tudo sendo iniciado mesmo. Mas passei durante 5 anos indo para a igreja, servindo em encontros de casais, encontros de jovens, mas não mergulhava profundamente na palavra. E eu era presa fácil para o inimigo, porque eu não conhecia a verdade. Eu ouvia a verdade, mas muitas coisas daquilo que eu ouvia, eu não colocava em prática. Por não colocar em prática, era uma simbologia de que eu não tinha a minha confiança plena no Senhor. Porque só confia em alguém se você conhecer aquela pessoa. Amém? Enquanto nós não conhecermos de fato e de verdade o nosso Deus, nós vamos andar titubeando no meio da nossa caminhada. Mas uma vez que a gente entende quem é Deus, uma vez que a gente descobre na palavra que Ele é o Todo-Poderoso e que agindo Ele, ninguém pode impedir, irmãos, não tem como. Não tem como. Mas a nossa confiança tem que estar nele. E eu firmei esse propósito e eu fiz a inscrição. Eu fui falar com o meu chefe, ele era um descendente de alemão, homem grande, e vivia contando piada de cristão. Ele não gostava de crente. E eu fui falar com ele, me tremendo, né? Por dentro, o meu entendimento era, ele vai dizer que eu não vou poder, mas por dentro, eu pensava sobre isso, mas o que eu declarava é, se eu fiz, Senhor, abre as portas, que essa foi minha oração. Senhor, eu vou fazer minha parte, a sua parte é convencê-lo. E eu me tranquei com ele no seu gabinete, e eu falei com ele, inspetor Eri, o senhor sabe, não é? Eu congrego numa igreja, e lá tem uma escola, e eu estou desejoso de aprender a palavra, e falei, né? E ele passou um tempo olhando para mim, e ele disse, ok, Palhano, ele tinha um pigarro, porque fumava muito, disse, ok, faça lá o registro, para você sair mais cedo, e quando você quando você precisar chegar mais tarde, você faz o registro da hora que saiu, da hora que chegou também. E você fica com esse banco de horas me devendo. E eu, irmão, saí dali, pulando, saltitando, engrandecendo ao Senhor. E é porque nem tinha começado as aulas, mas eu já vi a mão de Deus me favorecendo. Amém. Nem sabia, irmão, mal sabia que depois desse tempo, não é? Depois de 25 anos, eu estaria aqui à frente de uma obra. Você nem sabe o futuro que Deus já projetou sobre você. Mas tem uma dica, tem uma sinalização. A Bíblia diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. Pensamentos de paz, shalom, e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ele tem pensamentos de shalom para a tua vida. Amém? Aleluia, é Ele que tem esse pensamento. E se Ele tem esse pensamento, agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém? Quando eu comecei a entrar naquelas aulas, e aqueles professores entravam, quando estava terminando a primeira disciplina, eu já ficava, meu Deus do céu, não tem como uma pessoa superar esse professor. Aí quando saía pastor Bud, Fundamentos da Fé, lá vinha Gilson Lima, Cristo aquele que cura. Aí lá vinha Janaína, aí lá vinha pastor João Roberto, aí lá vinha Guto. Pá, 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 só pancada, maravilha. Coisa tremenda, irmãos. E eu digo, meu Deus, só que muitas vezes para entrar, para chegar no tempo necessário, para não perder a aula, você, meu Deus do céu, aquelas viaturas da PRF lá da Paraíba, sofrendo na minha mão, para eu chegar a tempo. Naqueles 15 minutos que eu tinha como chegar, e por que chegar. Eu me lembro, irmãos, que em um dado dia, numa segunda-feira, recebemos uma mensagem de um acidente a 70 quilômetros do posto que eu trabalhava. E o posto fica a 30 quilômetros da igreja. E eu tinha que atender aquele acidente sozinho.
E quando eu olhei para o relógio, eu digo, meu Deus do céu, vai dar tempo não. Hoje, do jeito que está aqui, e eu fui, irmãos, na ida e na volta, orando em línguas e falando ao Senhor, pedindo a Ele, Pai, que eu chegue lá nesse acidente. Quando eu chegar lá, Senhor, que tudo esteja resolvido, que não haja vítima, que os veículos estejam fora da pista, que não precise, a pista esteja desobstruída, que eles estejam com os veículos licenciados, para que não precise de guincho, e se for preciso guincho, que eles já tenham providenciado. Olha a minha oração, irmãos, indo para o caminho, e sozinho no carro, aliás, sozinho não, tinha 3 dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali quando eu cheguei, irmãos, a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em nós. O poder opera em nós. E sabe como esse poder é manifesto? Saindo do coração e a boca proferindo aquilo que está no coração. Esse é o poder que vai ser manifesto, irmão. Crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração, falando com a boca. E era a minha declaração. Gente, quando eu cheguei lá, os dois, né? As duas pessoas que tinham tido a colisão lá, eles vieram ao meu encontro. Eu não desci da viatura. Quando eu ia abrindo a porta, eles disse, não, senhor, não, o senhor não precisa descer da viatura, não. Está aqui todos os documentos, não se preocupe. Aí eu vi os guinchos já botando os carros dentro, só estava esperando eu chegar. Aí disse, não, isso aqui não, a gente já resolveu, eu vou resolver o meu, ele vai resolver o dele, não teve vítima, está aqui os documentos, está tudo em ordem, o senhor pode voltar. Eu não sei qual é a tua motivação para estar em um culto como esse, mas tudo vai depender da motivação do seu coração. Amém? É a expectativa nele que faz toda a diferença. Então, nessa caminhada da nossa vida, né, por coisas que se levantam, ou são distrações, que fazem a gente perder o foco, e eu digo, irmãos, distrações muitas vezes lícitas. Eu não estou falando só de pecado, de coisas erradas, não, isso a gente já sabe, a gente precisa se dominar, ou dominar essas circunstâncias, mas são coisas muitas vezes lícitas, mas a Bíblia diz que nem tudo que me é lícito me convém. Então essas coisas muitas vezes tendem a nos afastar, sabe? A gente até vem em missa de corpo presente, mas a nossa mente está vagueando. A nossa mente está projetando o que vai fazer amanhã, como é que vai resolver aquela conta, como é que vai falar com aquela pessoa. Ei! Deixa a tua mente cativa ao Espírito. Se concentra naquilo que Deus está transmitindo para você, porque Ele quer fazer uma grande obra na sua vida e através de você. Amém? Então a gente não pode perder a atenção, porque uma vez que a gente perde a atenção, a gente perde a confiança. Se a gente der atenção a mais àquela notícia que vem contra a gente vai perder a estribeira. E a gente vai errar o rumo, errar o alvo que a gente está querendo, a gente deseja fazer, a gente deseja chegar, mas a gente não está sabendo lidar com isso. Nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque dentro de toda essa condição e a falta de confiança faz com que muitas pessoas elas passem a andar numa ansiedade a ponto de trazer enfermidade para o corpo físico. A ansiedade vai causar um dano na alma, na mente, no psique, e muitas vezes essa ansiedade, ela entrando numa condição mais profunda, vai afetar o corpo, irmãos. E a pessoa vai perder forças, a pessoa vai perder a vontade de viver. Tem coisa mais sublime do que a vida? Tem coisa mais maravilhosa do que a vida, gente?
Mas muitas vezes, irmãos, por causa de coisas, circunstâncias, e a gente se soltando, ou se perdendo daquilo que um dia nos projetou, para entendermos que existe um que não larga. Gente, o Senhor, a Bíblia diz que Ele não nos deixa, jamais nos abandona. Mas a Bíblia não diz que a gente nunca vai deixá-lo. A Bíblia diz que é Ele que não nos deixa nem nos abandona. Mas se nós não tivermos cuidado e não permanecermos firmes na confiança nele, deixa eu lhe dizer uma coisa: é possível abandonar os caminhos espirituais. Quantas pessoas não começaram comigo há 25 anos atrás? E hoje elas estão batendo cabeça em vários lugares. Fizeram o mesmo curso que eu. Tiveram os mesmos professores que eu. E confessaram o mesmo Deus que eu confessei. E deixa eu lhe dizer, irmãos, naquela época, e talvez enquanto eu estou falando, você talvez esteja pensando em alguém que começou junto com você, e você sabe que hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Por quê? Muitas vezes alguém diz: por causa de fulano, por causa de cicrano, por causa de um líder tal. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: só existiu um que foi naquela cruz do Calvário, e ele nunca lhe decepcionou. Então a sua vida, e o seu foco e a sua atenção tem que estar nele. Pode dar o que der. A Bíblia diz: podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se eu tenho essa palavra, irmãos, eu vou ficar com essa palavra. Amém? Então precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque o fato de estarmos passando, escute isso, o fato de estarmos passando por alguma tribulação, por alguma situação adversa, isso não quer dizer que nós somos um fracasso, que nós somos derrotados, que nós não temos um Deus que não se importa conosco. Não. O fato de na nossa caminhada da fé algo vir contra nós que não estávamos planejando, e que não veio porque nós quiséssemos que viesse, né? Fomos pegos de surpresa diante daquela afronta, daquela situação adversa. Isso não quer dizer, irmãos, que somos um fracasso, que Deus não está com seus olhos fitos em nós e que tudo está perdido. Não. Só quer dizer que é mais uma maneira que Deus vai mostrar o seu poder, a sua bondade, a sua glória manifesta, e vai mostrar para nós que tudo que vem contra nós cai por terra. Amém? Aleluia. Problema, adversidade, circunstância, para crente, é motivo de promoção. São situações que se levantam que não são confortáveis. Mas se a gente se firma e permanece firme, crendo, confiando plenamente no Deus da nossa vida, gente, não tem como, o problema vai passar, a tempestade vai cessar e a bonança vai chegar. Mas para que, né, a gente ficar numa condição das circunstâncias chegarem, da tempestade vir, para que aquilo não venha nos abalar, nós precisamos permanecer firmes na rocha, fincados na rocha. Porque é na rocha, irmãos, que nós não vamos retroceder, não vamos desistir, não vamos afundar. Rocha é lugar de segurança. Amém? Quando chega na rocha não tem mais como passar. Amém? Não vai afundar. Não, você não vai retroceder. Não, você não é um fracassado. Amém? Aleluia. Abra lá em Hebreus capítulo 6, versículo 15. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz: e assim, depois de esperar com paciência,
obteve Abraão a promessa. Escute, esperar com paciência, você pode dizer assim, pastor, qual é a sinalização? Como é que eu sei que alguém está esperando algo com paciência? Pela forma dele lidar o dia a dia, comportamento e palavras. Quem anda em paciência, por mais que a manifestação da bênção não tenha chegado, ele nunca vai murmurar, ele nunca vai praguejar, ele nunca vai questionar, ele nunca vai perguntar a Deus por que está demorando tanto. Quem espera com paciência, espera glorificando o Senhor. Abraão esperou com paciência, e a Bíblia diz que ele glorificava o Senhor. Glorificar o Senhor, irmãos, não é simplesmente Abraão o dia todo, todos os dias, está glória a Deus, 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 glória a Deus. Não, ele não era um papagaio. Da glória a Deus não era simplesmente o fato dele pronunciar glória a Deus, mas a vida dele dava glória a Deus. A atitude dele, o comportamento dele, quando alguém indagava ele sobre porque a promessa ainda não tinha vingado, ele dava a glória ao Senhor. Ele dizia, não tem problema, eu estou aguardando e vai acontecer. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Então, o crente Abraão, ele sabia, e deixa eu te dizer, irmãos, ele tinha todos os motivos do mundo para que, naturalmente falando, ele não acreditasse. E eu não acredito que nos dias atuais, algo que Deus falou contigo, você esteja na condição de Abraão, na idade que ele tinha, na condição de impossibilidade, porque Sara era estéril, Sara já estava avançada em idade, Abraão já estava avançado em idade, eles não coisavam mais, irmãos. Então a atitude de Abraão foi voltar a coisar, porque Deus falou, mas para acontecer algo, irmãos, para a promessa ser vingada aqui na terra, Abraão precisava coisar com Sara. Você entende? E porque ele coisou crendo, sabe quem veio? Sabe quem veio ao mundo? Porque ele coisou crendo, a alegria. Isso eu vou lançar, irmão. Isaac significa alegria, sorriso. Então a alegria de Abraão, quando ele completou 100 anos, se manifestou. O grande galardão, a promessa de Deus para a vida dele. Amém? Abraão, eu te darei uma condição que até o final dos tempos as pessoas irão falar sobre ti. E nós fomos abençoados com a bênção de Abraão. Amém? Aleluia! Então, entenda, irmãos, de uma vez por todas, escute isso. Isso eu fiz questão mesmo de anotar. Escute isso. Entenda de uma vez por todas que a ansiedade, a preocupação, o desespero, a murmuração, eles não irão lhe ajudar na sua caminhada. Muito pelo contrário. Escute. Todas essas coisas, ansiedade, né? Preocupação, essa murmuração, o tempo todo, murmuração, todas essas coisas, na verdade, elas vão atrasar a sua vida. Você vai ficar empancado, feito mula braba, quando não quer entrar num curral. Puxe. Pega pelo cabresto, pega uma corda, você tem que dar cipoada para ela, ver se ela sai do lugar. Quando ela empanca, irmãos, e eu digo, tem muita gente empancada, porque tem andado nessa forma, tem perdido a confiança plena no Senhor. Porque quando a adversidade chega, não estão preparados, não estão com brilho nos olhos pelas coisas espirituais.
Quem é mais antigo aqui sabe, eu gosto de sempre dizer que se o espiritual para, o natural para. Então, nós podemos, irmãos, até estar, né? Vindo para a igreja, estava forte, de repente a gente vai esfriando. Irmão, não é de uma hora para outra que as coisas vão sucumbindo, não. Sabe, a gente vai caminhando e a gente vai se acostumando com aquela vida. A gente vai se acostumando com aquela maneira de lidar com as coisas espirituais. Qualquer coisa é motivo de não vir para um culto. Qualquer coisa sinaliza para você não vir para um culto. Isso é uma sinalização. Por que eu posso dizer isso? Porque, irmão, não é porque eu sou pastor que eu venho para o culto. Porque se eu viesse para o culto só por ser pastor, triste de mim e triste de você como minha ovelha. Eu venho para o culto porque eu sou motivado por dentro para vir para o culto. Agora, nem sempre acontece. Quando não acontece, aí eu coloco o meu corpo em submissão. Você entende? Eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o meu culto racional. Ah, você não quer ir não? Mas eu quero e você tem que me obedecer. Amém? Então não é o fato, irmãos, de nós termos nossos afazeres. Deus sabe. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que você não pode dar. Amém? E você você mostra que está acreditando em Deus, ou é acreditando em qualquer coisa, confiando com a sua vida, com as suas finanças, com o seu tempo. Se o seu tempo, não é, a sua entrega, as suas finanças não estão canalizadas para as coisas espirituais, você não tem sua confiança plena no Senhor. Você ainda está caminhando ou deslizando como um veículo com embreagem, com problema no disco de embreagem. Eu não sei se alguém já dirigiu um carro com um problema de disco de embreagem. Você acelera, não sai do lugar. Bota o pé lá, não sai, porque está deslizando. Sabe? É como você andando, correndo numa esteira, mas você não tem um destino naquela esteira. Você não sai do lugar. Muitas vezes, ou muitas pessoas estão andando na vida espiritual dessa forma. E quando a Bíblia diz sobre correr a carreira, na verdade a gente está correndo, mas não está saindo do lugar. Porque a gente corre e qualquer coisa é motivo para fazer a gente parar. Irmãos, em nome de Jesus, deixa os grilhões caírem por terra. Não segura nada. Não segura, não deixa as coisas, sabe, que vêm contra você lhe paralisar. Confie plenamente no Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Salmos 40, verso 1. Lembra de uma coisa, irmãos. A palavra não volta para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. O Senhor tratou coisas comigo há mais de 20 anos, ainda não aconteceu. Está vendo como eu falei? Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. E como é que eu aguardo com paciência coisas que já demoraram e parece que não vão acontecer? Na minha ótica, eu sempre penso sobre isso, quando algo ainda não vingou, ou não se manifestou, eu sempre tenho um entendimento de que se não aconteceu, é porque o milagre vai ser bem maior. E a referência que eu tenho é quando Jesus recebeu o aviso de que o amigo dele estava morrendo. Entenda, ele não tinha morrido, ele estava doente, quase à morte. E a Bíblia diz que Jesus não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, nem tampouco no terceiro dia. Ele só foi no quarto dia. E no quarto dia, as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ou seja, agora é impossível. Então tem coisas aqui na vida de algumas pessoas que não aconteceu e você está como que deixando perdida. Não tem mais como acontecer.
Eu digo, vai acontecer e o milagre vai ser maior. Amém? Vai ser maior. Salmos 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você está vendo o que o salmista está dizendo? Você percebe o que o salmista está dizendo? Esse homem, irmãos, né, o salmista, o rei Davi, era um adorador por excelência. A sua confiança estava plena no Senhor. Ele demonstrou essa confiança desde a sua mais tenra idade, irmãos. Um adolescente que foi enfrentar um gigante que foi preparado desde criança. Golias foi preparado desde criança para ser o guerreiro. Forte toda a vida, armado até os dentes, preparado para aqueles embates, irmãos. Naquela época, os exércitos, para não ter tanto sangue, eles levantavam, cada um dos exércitos, levantavam um guerreiro para guerrear, né, para lutar, para pelejar contra o outro. E quem prevalecesse naquela peleja, o exército todo ganhava, para evitar derramamento de sangue. E, irmãos, muitas vezes tem pessoas no nosso meio que estão como aquele exército de Israel, amedrontado, porque o gigante está gritando no seu ouvido. As notícias, as más notícias estão chegando, os relatórios estão vindo, e todos estão amedrontados, e não estão dando um passo de fé para derrotar aquele gigante. E todos os dias, irmãos, ao longo daqueles 40 dias, o gigante ia na frente daquela batalha, e ele falava, e ele chamava para a luta, ele chamava para a guerra, e todos se encolhiam. O que é que o diabo está dizendo no seu ouvido? Que você está se encolhendo. Quando Davi viu aquela cena, lendo engano, ele chegou e disse, como é a história? E ele disse, quem é esse abilolado? Né? Esse doido, ele está esclerosado. Ele sabe com quem está mexendo. Escuta, irmãos, a confiança de Davi não estava nele ser pastor. A confiança de Davi não estava na pedra, embora eu acho que eu vou trocar a pistola pela pedra. Os especialistas não estão dizendo isso? Não, a confiança de Davi não estava nas coisas, nem na força do seu braço. A confiança de Davi estava naquele que já tinha se manifestado para ele quando ele precisou. Não venha me dizer que ao longo da tua caminhada, Deus, na sua bondade e na sua perfeição, já não se manifestou para você. Se ele fez naquele tempo, ele fará hoje. E Davi disse, quem é esse incircunciso filisteu que ousa? Veja, ousar é ser alguém desafiador, afronta, que ousa desafiar. Ele não disse o exército de Israel, ele não disse os guerreiros de Israel, ele disse o exército do Deus vivo. Porque esse exército do Deus vivo, na ótica de Davi, não tem como perder. Se você tem parte com Deus, é impossível você ser derrotado. Deus nunca perdeu uma batalha, irmão, vai perder contigo? Não, vai não. Diga, vai não. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Escute, Davi, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, num desespero, ele estava sendo aqui, sabe, as pessoas estavam querendo matá-lo, rei Saul,
estava juntando, arregimentando o exército dele para matar Davi. Davi não demonstrou a sua fraqueza no meio das pessoas. Escute, a sua maneira de demonstrar a sua fraqueza, ou a forma que você vai demonstrar que você sozinho não consegue, não é falando para A, B, C ou D, é falando para aquele que pode resolver. Bota o joelho no chão, clama o Senhor. Ele ouviu quando Davi clamou por socorro. Por certo, ele disse: Senhor, me ajude, eu não sei mais o que fazer. Mas ele falou com o Senhor. Deus ouviu. Aí olha o que a Bíblia diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O que foi que o Senhor fez conosco através de Cristo? Diz a Bíblia em Colossenses que nós fomos transportados, gente, do império das trevas, um lamaçal, um ambiente de lama, uma condição de morte, de trevas. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos firmou na rocha. Nós hoje estamos firmados aonde? Aonde? Olha, aí a Bíblia diz assim, ó: e me pôs nos lábios um novo cântico. Não foi uma murmuração, não foi um questionamento, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Oh, aleluia! Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A sua atitude vai reverberar, vai refletir para outras pessoas. Outras pessoas vão passar a confiar no Deus que você confia. Sua atitude, sua maneira de ser, sua forma de agir. Vocês viram os nossos pais falando aqui? Falaram meu pai, minha mãe e minha sogra. E de fato a gente lida com eles dessa forma. É tudo como pai e mãe mesmo. E eles viram, irmãos, ao longo desse tempo todo, né, que nós nos esforçamos para nunca decepcioná-los. Isso significa que nós, na nossa caminhada, não falhamos? É claro que falhamos. Não somos perfeitos. É claro que houve situações, mas não algo, irmãos, que faça com que venha aferir tudo aquilo que eles veem que a gente tem construído. E eu não estou falando de construção natural, eu estou falando de construção espiritual, de entrega, de desejo de servir ao Senhor, de muitas vezes tirar da gente para dar ao próximo, por amor a Deus, de nos privar, irmãos, da família, do ambiente onde nós temos toda uma condição de fortaleza, gente. E eles viram isso. Esse homem que falou, meu pai, não é que elogiou o Rio Grande do Norte, antes de vir para cá, ele chegou para mim, em algumas pessoas já tiveram lá, onde eles hoje estão morando, e eu morava naquela casa, e quando eu abri a janela, era um campo de futebol na minha frente, e era tudo que eu sonhava. Eu fui jogador profissional, gente. Eu com 8, 9 anos de idade, eu já vivia dizendo isso, que eu naquele ambiente, porque eu estava me programando, tinha vendido minha casa para vir para cá. E eu abri a janela do meu quarto, dava de frente para o campo. Nunca joguei naquele campo, porque tinha que vir para cá. Ele se senta comigo, eu disse: Painho, como é que o senhor mora naquela gaiola? Era um prédio que ele tinha construído. Homem, venha-se embora para cá, a gente se acorda com o cantar dos passarinhos. É um sinal de trânsito que a gente pega para chegar no centro da cidade de Campina Grande. Eu digo: o homem, pelo amor de Deus, cheio de fruta, cheio de... A gente fica aqui, é uma coisa tão maravilhosa. Homem, venha para cá. Gostou? Gostei demais, rapaz, é muito bom. Ele disse: pronto, então, faça o seguinte, não vá para Natal não. Fica aqui nessa casa, é sua. E procure um lugar aqui em Campina, para eu construir uma igreja como você quer. Será possível que em Natal não tenha um pastor para assumir essa igreja? E eu olhei para ele, e eu tive que dizer: Painho, as coisas não são assim.
porque tem um em quem eu confio, e por ele eu deixo tudo. E a Bíblia diz: aquele que não deixa pai, mãe, irmão, tio, tia, sobrinho, cachorro, gato, papagaio, em vida receberá 100 vezes mais. Mas ele termina dizendo também, para nos alertar, com perseguição. Esse amém, glória a Deus, era para ter sido forte também. Obrigado, Senhor, pelas perseguições. Mas com perseguição. Mas está tudo bem. Então vamos lá, diz a Bíblia, ó, ele pôs um novo canto, com um hino de louvor ao nosso Deus. O pessoal do louvor pode subir. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Diga comigo, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aí diz assim, ó, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, gente, da mesma forma que Deus ouviu o clamor de Davi, Ele ouve o teu clamor também. Rasga a tua vida diante do Senhor. Sabe, se tem algumas coisas pendentes na tua caminhada, circunstâncias, situações adversas, perseguições, né, temores, dificuldades, muitas vezes financeiras, problemas na saúde, rasga o teu coração diante do Senhor, confia nele plenamente. Ele é a solução da tua vida, Ele tem a resposta para a sua solução, para o seu problema, amém? Então, a gente não pode ficar, sabe, paralisado ou retroceder, gente. Lembra da primeira passagem lá de Hebreus 10, que fala sobre que a gente não é daqueles que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos da fé. Fé fala, fé age, fé anda para frente, fé não olha para as circunstâncias. Aleluia, fé não sente, fé não vê, fé crê. Oh, aleluia, 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 aleluia. Formas, irmãos, de nós sermos bem-aventurados, né? E eu digo, esse salmista, que foi a Bíblia diz em Hebreus que ele foi homem, né, segundo o coração de Deus. Não diz que foi homem perfeito, nós sabemos que ele não foi, né? Mas graças a Deus que a gente também não é, estamos nesse processo. Ele não foi perfeito, mesmo assim, Deus não o condenou, nem tirou ele de cena. Houve consequências do erro que ele cometeu, porque as consequências elas vêm. Mas sabe, irmãos, ele não deixou de ser homem segundo o coração de Deus. Até porque ele tinha um coração arrependido e também um coração grato. Um dia eu ainda vou voltar a falar sobre gratidão, gente. A gratidão, ela é algo tão soberano, tão poderoso. Irmãos, uma pessoa ser grata ao Senhor, uma pessoa ser grata, sabe, a tudo aquilo que tem chegado na vida dessa pessoa. Gente, a manifestação, né, de uma gratidão. Gratidão é um sentimento nobre, não é todo mundo que tem. A gratidão ressuscita. Sabia que a gratidão ressuscita? Quer ver algo ressuscitar na tua vida? Seja grato ao Senhor. Jesus chegou diante daquela multidão e ele olhou para os céus e disse: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pegou aquela cesta e disse aos discípulos: podem se distribuir. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram de 5 pães e 2 peixes. O pouco que você tem, quando você sentar na sua mesa, se for uma bolacha creme crack que você esqueceu e deixou
a tampa aberta e a bicha ficou mole, não é? Não fica mole? E você no outro dia não tem nem manteiga para passar, margarina você não tem, e de lá, né? Margarina, manteiga, nata, o que você pensa? Não tem o que passar. Café puro e a bolacha adormecida. Oh, desgraça, tá vendo aí? Como é que pode? Aí vê, enquanto tem gente aí comendo isso, comendo aquilo. Não, gente. Pai, obrigado. Obrigado porque essa bolacha seja grato. Não tem mistura? Amanhã talvez não tenha mistura. Coma como se tivesse. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Cuidado. Murmure não. Não murmure. Não reclame. Confie. Sua vitória está tão pertinho. Está na esquina. Não deixa. Não deixa. Não deixa se afastar de você. Não deixa se afastar de você. Seja grato. Aleluia. Seja grato. Faça como esse salmista. E ele nos dá, e eu quero encerrar com essa passagem, para a gente ceiar. Bem-aventurado, irmãos, é uma pessoa mais que feliz, realizada, em todos os âmbitos, em todas as áreas. E falando para nós, é uma pessoa realizada no espírito, na alma e no corpo, nos relacionamentos, realizada, não acomodada, mas sempre satisfeita, bem-aventurados. E ele diz: esses são os que não andam segundo os conselhos dos ímpios, não se assentam na roda dos escarnecedores, nem comungam com os pecadores. Ele diz: o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Esse bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Pode ter a seca que tiver. Eu já tive o privilégio de andar no helicóptero da PRF, indo de Campina para Patos, quase 300 quilômetros. E naquela época foram uma média de 10 anos de seca no Nordeste. Eu sobrevoei com a tripulação. Naquela época eram 10 anos de seca. Tinha uma cidade chamada Soledade, que é onde tem os pequeninos, que tinha meninos de 10 anos que nunca tinham visto água sair do cano, porque era uma cidade que só tinha caminhão-pipa. O açude, 12 anos que não tinha água. E eu sobrevoei aquele ambiente. Na caminhada a gente ia sobrevoando, fazendo um tipo de serviço tático bem próximo da pista. Não deu para ver o que depois eu vi. No retorno, esse helicóptero subiu muitos pés, uma altura muito grande, e lá de cima a gente via, parecia tudo cinza, irmãos, tudo cinza, tudo seco, esturricando. E os poucos córregos que a gente viu ao longo desses quase 300 quilômetros, tinha algumas árvores próximas a esses córregos. 10 anos de seca. Aquelas árvores eram as únicas que tinham as folhas verdes, que demonstravam vida. No meio da sequidão, no meio da adversidade,
No meio da crise, pessoas vão olhar para você e vão ver, só essa pessoa tem vida. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá fruto. Se não chegou, é porque o tempo ainda não é esse. Mas no devido tempo, ele é aquele que chega na hora certa. Ele nem adianta nem atrasa, ele vai chegar na hora certa. É a hora dele. É a hora dele. É a hora dele. Ele vai chegar na hora certa. Para você pode estar demorando. O que você precisa fazer, confiança plena nele e perseverança. Atitude, comportamento e palavras. Suas palavras vão dizer e vão determinar se você está andando em paciência ou se você está murmurando. Amém? Mas eu quero dar esse recado a você. Essa pessoa que é comparada a essa árvore, que vai dar o fruto no devido tempo, diz que as folhagens não murcham. E tudo que essa pessoa faz, prosperará. Amém? Foi alcançado? Amém. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Essa confiança plena no Senhor, irmãos, a porta é Ele. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você está no nosso meio e você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Aleluia. Tem alguém? Se você tem plena certeza da sua salvação, eu não quero te questionar, eu quero que você confie. Mas se você já é do Senhor, não titubeia, não retrocede, não desista. A vitória já é sua. Amém? Quero chamar os diáconos aqui. Nós vamos participar da ceia. E eu quero só lembrar você, os visitantes, se você nasceu de novo, você tem liberdade de participar conosco. A ceia não é da instituição, a ceia é do Senhor. E nós vamos orar pelos elementos. Em seguida os diáconos vão distribuir. Eu quero que você receba e você segure, aguarde todo mundo receber. Vamos participar juntos. Você vai receber 2 cálices, um dentro do outro. Um contém o pão, outro contém o suco. Segura. Enquanto isso nós vamos estar adorando ao Senhor. É um tempo de você adorar. É um tempo de você refletir sobre a mensagem. É um tempo de você fazer uma autoanálise da sua vida, A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe. Se tem algo que você precisa consertar diante do Senhor, conserta, e você tem liberdade de participar conosco, É para isso que Deus quer. E esse é o momento oportuno como igreja, unidade, que a gente possa celebrar, como Ele falou, Celebrar aquilo que Ele fez por nós. Não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, porque Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por esses elementos que simbolizam o corpo de Cristo e o seu sangue. Corpo este que foi manietado, foi esbofeteado, foi cuspido, foi chicoteado, Senhor. Ele sofreu, ele padeceu naquele lugar. A Bíblia diz, Senhor, que pelas pisaduras dele, as feridas dele, nós somos sarados. E nós recebemos sim, com toda a alegria do nosso coração, acolhemos e entendemos que esse pão, ele simboliza o corpo dele. Como também nós queremos colocar diante de ti esse suco, que simboliza o sangue que foi vertido daquela cruz do Calvário, que cada gota daquele sangue foi para nos trazer mais para perto de ti, Senhor. E esse sangue nos lavou, esse sangue nos purificou,
Oh, nós agora não temos mais o pecado que nos domina. Nós agora dominamos o pecado por causa do teu sangue. E o teu sangue fala, Senhor, o teu sangue é vida. E nós recebemos a vida eterna através daquele sangue que foi derramado naquele lugar. Eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Amém.